Olha só, estamos chegando aqui na TV Brasil. Vamos lá diretamente para o Estúdio Glass. Olha, o nome do estúdio é muito chique. Estúdio Glass para falar com um ídolo nosso. Porque no futebol, não só os jogadores são ídolos, os técnicos. Para a gente, os locutores, né, os comentaristas, os árbitros, os massagistas, os torcedores, todos fazem parte do conjunto da obra e a gente sempre vai repetir isso. E esse cara é nosso ídolo, Sérgio do Boccagi. Quem não conhece esse cara, quem acompanha futebol, já ouviu falar dele. Ele comanda um programa, esse estilo de programa, mesa redonda, há 35 anos. 35 anos. E agora está comemorando o programa nesse estilo de mesa redonda aqui criado na TVE, né, que era TVE, TV Brasil, 46 anos. Esse modelo. E ele vai explicar pra gente como é que começou, né? Quem começou, quem foi o primeiro. Olha quem tá ali. Olha só na paisagem aí. Só na paisagem. Que isso, cara. Pô, mas isso aqui é lindo, é Estúdio Glass. Aqui é o Estúdio Glass que fica dentro da redação da TV Brasil. Caramba, a gente tava falando disso aqui, cara, que você, quem acompanha futebol? Prazer em ver o meu xará. Quem acompanha futebol esses anos todos, quem ouviu falar em Sérgio do Boccagi? Pouca gente. Esquece, não acompanha futebol. Será? Não, a gente fala isso, cara, e ele que nos acompanha, me acompanha, é do Museu da Pelada. Cara, a gente vê o futebol como um conjunto da obra, né? Não adianta nada um jogador fazer o gol, né? Poxa, você... Já vamos começar. Não, esse aí já está acostumado, isso aí é... A gente sempre fala o seguinte, o que adianta o cara fazer aquele gol de placa se não tiver o torcedor, pra ver, é claro. Se não tiver o árbitro para confirmar o gol dele, né? Se não tiver o locutor, se não tiver o comentarista, se não tiver o cara que analisa depois da resenha, que o futebol não acaba ali, né? E eu completo dizendo, e se não tiver o registro que você faz? Ah, isso, cara, a gente dá muito prazer, cara, muito orgulho, porque a gente poder estar perto de um cara como você, né, que é um dos pioneiros desse formato de mesa redonda, né, mesmo não sendo o primeiro, você já acompanhava, né, tinha como referências essas esferas todas. Eu queria que tu lembrasse isso, o terceiro tempo. Eu tenho uma percepção, eu acho que no ar eu sou jornalista há mais tempo nesse formato de mesa redonda. Eu também. Exatamente porque eu estreiei num 20 de setembro de 87. Então você considera que vai fazer 35 anos agora, em 2022. E se você considerar que quem fazia mesa redonda naquela época não faz mais, e os que fazem hoje em dia não faziam naquele tempo, então eu posso dizer com alguma certeza, eu também sou jornalista há mais tempo nesse formato de mesa redonda. Mas você falando do terceiro tempo, a história assim, é bem curiosa. Aqui na TV a gente tem um outro programa de esporte também tradicionalíssimo chamado Estádio. Claro. Esse nunca mudou de nome, sempre foi o Estádio. E quando é que o Estádio começou, sempre foram feitas homenagens aos 40 anos, tal. E o Estádio faria aniversário agora, em determinada data. Eu tenho um apelido aqui na TV que é o Data Boca. Eu gosto de pesquisar, por isso que eu gosto muito do Museu da Pelada, porque conta história, né? E eu fui pesquisando nos acervos impressos dos jornais e cheguei à data do estádio, que é em setembro de 76, 46 anos. Falei, bom, cheguei na data do estádio. E na mesa redonda, que é o programa que eu participo mais diretamente, né? Continuei pesquisando e descobri que a mesa redonda começou esse formato, começou exatamente 3 meses antes, 27 de junho de 1976. 3 meses antes do estádio. Do estádio. Então, esse formato tem exatamente 3 meses mais velho que o estádio, faz 46 anos, agora em 2022. O programa originalmente era na TV Rio, que era o canal 13. E o Luiz Mendes, aí eu já não sei o motivo, porque os registros nos jornais não contam apenas que ele estreou o primeiro programa dele aqui, com o José Inácio Werneck, que também era um dos debatedores.
E então, aí começamos a história do programa aqui na TV Brasil, 1976. Em seguida, veio o Luiz Orlando, que você já entrevistou no Museu da Pelada. Exatamente. E ele passou a apresentar o Futebol Total no final dos anos 70 e início dos anos 80. Ele ficou apresentando o Futebol Total, que vinha um videotape. Depois não teve um Camisa 9 que ele fez, mas foi fora da... Foi outra emissora, né? Na CNT. Isso mesmo. Ele ficou fazendo o Futebol Total. Do Futebol Total, chegou Januário de Oliveira, com um programa chamado Esporte Visão, 2 nomes. Em 87, eu vim aqui para a emissora em 1984. Você nem tinha nascido ainda, eu já era repórter aqui. E vim para cá para substituir o José Luiz Furtado, que era o repórter dos VTs de domingo. Que todo mundo corria para casa. Exatamente. O Zé Luiz Furtado, ele perdeu a voz, ele ficou rouco, então ele não fazia mais o futebol. Pode contar a história toda? Pode contar toda. O Telmo Zanini era editor, era editor aqui na TV e me conhecia da TV Manchete. Eu era repórter da TV Manchete, junto com Yata Anderson, Antônio Stockler, que infelizmente já faleceu, e o Jorge Van Burg, que ainda era pouco funcionário nosso aqui da EBC e se aposentou. Éramos os 4 repórteres. E aí o Telmo, junto com o Aristélio Andrade, que trabalhava também lá na Manchete, o Aristélio me levou para a Manchete porque me conhecia do Jornal dos Esportes. E o Telmo, me vendo na Manchete, perguntou se eu não queria vir para cá, em 1984. Eu trabalhava nos 2, no Jornal dos Esportes e na TV Manchete. Aí eu aceitei para ser o repórter de campo, algo que eu nunca tinha feito, né? Para ser o repórter de campo, eu me emociono com isso. Como não se emocionar, né, cara? Que louco. Tu tem que... Até hoje. E é legal lembrar dessas pessoas, né, que te deram, abriu a porta. Né? O Dival, para mim, é o cara, entendeu? O Dival Santos era o cara porque ele me possibilitou. Isso é lindo, cara. Lindo. Eu adoro isso porque é verdade, né? E, porra, trabalhei com o Januário. Putz, que eu te pedi com o Chirol, cara. Com o Chirol, né? O Werneck tá nos Estados Unidos. Tá. Pô, isso é lindo, o Werneck cara. era o segundo comentarista, como tinha o Luiz Orlando. A gente tinha como outro locutor o Márcio Martins. Quantos anos você tinha? 87, eu tinha 25. Caraca. Eu sou de 61, eu fiz 26 no final de 87, eu sou de 3 de novembro. Puta, coisa linda. Cara, aí... Lindo. Aí em 86, foi 84, né? Em 87, o Januário sofreu um problema de coração, na semana do aniversário dele. E o Dival me ligou. Porra, o Januário tá internado, eu preciso de alguém para apresentar o programa de domingo. Eu nunca fiz. Eu falei, não, vem pra cá, tu vai apresentar tal. 20 de setembro de 87. Ô Sérgio, quando eu cheguei no estúdio, o Dival me deu umas folhas de papel, porque TP, não existia isso, né? E o programa não tinha VT, porque o VT do futebol, ele ia depois do programa. Não existia isso que a gente vê hoje, muito VT de jogo. Então era conversa, era o papo. Aí o Dival me deu aqueles 3 papéis, assim, vai lá e apresenta. Então, o primeiro programa, por isso que até hoje eu não uso TP. Eu não uso TP no programa. Quando eu faço algum outro programa que exige uma leitura de chamada de VT, beleza. Mas não tendo, eu não uso. Porque eu aprendi. No improviso. No improviso ali, vai e faz. E aí a mesa era aquele Chirol, Gerson, Luiz Mendes, Rui Porto, Sérgio Noronha, Washington Rodrigues, Roberto Porto, Sérgio Cabral Pai. Eu precisava falar o quê? Mas se sou eu que chego numa mesa dessa... Entendeu? Eu chegava e falava, e aí, Chirol, com você. E aí o Werneck provocava, o outro provocava, e o programa ia 1h30, 2 horas, sem interferência. Para que o apresentador tem que falar? E eu defendo essa tese até hoje. O Márcio Guedes às vezes briga comigo. Você tem que falar mais. Eu falei, não, quem tem que falar são os comentaristas. O apresentador se chama apresentador. Você é um mestre nisso, né? Isso aí é uma... Vê que eu já falei outro nome, que é outra fera, né? Que é o meu parceiro de hoje, que é o Márcio Guedes. Então, da mesma forma que eu passei pela máquina de escrever, pelo telex, pelo fax, pelo computador, eu posso hoje dizer que eu passei, desculpe eu até. Não, passei pelo Mendes, pelo Porto, Rui Porto, Chirol,
Januário, Márcio Guedes, Alberto Léo, Paulo Stein. Aí o Januário, falando especificamente dele, a TV Globo resolveu fazer uma homenagem ao Januário e me ligou, né? E eu acabei intermediando aquilo. O Januário veio ao Rio de Janeiro, para o Maracanã, maravilhoso, né? Super merecido, ficou linda a matéria. Aí eu falei, mas só que ele tem que vir aqui na TV também. Aí ele veio, a gente fez uma entrevista aqui, lá no estúdio, né? E claro que eu chorei muito, lógico, imagina. E o Januário faz, pô, assim, é muito marcante esse vínculo que existia entre nós. E eu sempre preservei esse tipo de relacionamento, porque eu falei muito da TV, que é uma coisa que te expõe, mas eu gosto muito de jornal. E a minha origem foi o Jornal dos Esportes, né? Com José Medeiros. Foi o primeiro a abrir o espaço para a minha oportunidade. Eu estagiário em 1981. E o Medeiros disse, se você quiser pode ficar aí e tal. Na época não existia nem remuneração. Era proibido o estágio, inclusive, né? E eu fui trabalhando no Jornal do Esporte, depois eu acabei sendo contratado lá em 82. E eu tenho uma referência grande também lá, que era um redator, o revisor, que hoje em dia não existe, né? Que era o seu Milton Salles, né? O Milton Salles era o revisor que eu entregava minhas matérias e ficava ao lado dele pedindo para ele corrigir. Então, depois dali... O Zarani. Eu ia falar do Zarani. Mas o Zarani é outro episódio. Mas depois dali, depois que eu saí, todo... É foda. Era... Isso é o futebol, né? Isso aí é mágico demais, né? Dia dos Pais e Dia dos Mestres. Todo ano eu ligava para os dois. Ah, que lindo. Ligava para o seu Milton e ligava para o Chirol. Todo ano era de lei. Até que, infelizmente, eles se foram, né? Dona Edith, eu mantenho contato com ela, que é a esposa do Chirol, né? Ah, é? Falo com ela. Ele morava onde? Em Copacabana, no posto 6. Cara, mas ele porque eu acho que essas pessoas, cara, que fazem você. Se você não agradecer, o que você é? Você só sugou, entendeu? Não, falou tudo, cara. Não retribuiu, não referência na vida, é tudo, né? Pois é. Tudo. O Zarani é muito engraçado isso. Com o Zarani eu joguei bola. Caraca, o Zarani que era um craque, né? Eu joguei bola com o Zarani e com o Gerson. Gerson, canhotinho. Com o Jair da Rosa Pinto, joguei bola. Tomei bronca dos dois. Mas enfim, nem sou bom jogador, isso eu não sou. E o Zarani tinha uma coisa... Aí o Zarani, deixa eu te contar uma história. Eu entrei no Jornal dos Esportes, aí o Zarani um dia me chamou, meu filho, vem cá. Preste atenção numa coisa. Você tá vendo esse velho aqui? Ele já era velho, né? Pô, tem uma história engraçada com o Zarani. Aí o Zarani falou, você tá vendo esse velho aqui? Eu tô aqui nesse jornal há anos fazendo de futebol de salão, ainda era futebol de salão, tudo. E basquete. Não segue isso na vida, vai fazer futebol. Futebol que vai te fazer crescer na profissão. E aí? Conselho certeiro, né? Eu nunca esqueci disso. Acaba que na TV você não é setorista, né? Você faz todo tipo de modalidade. Mas para um repórter de jornal, e até hoje em dia em TV já é um pouco mais separado, mas isso o Zarani me falou em 84, ou antes, 82, quando eu entrei no Jornal do Esporte. Não vai nessa não, vai fazer futebol que você vai ter um caminho melhor. Que doideira, hein, cara? Tinha que ouvir, né? Milton Zarani. E como ouviu, né? E como ouviu. Mas até eu gosto das outras modalidades. Eu fiz Olimpíada, eu fui a Seul fazer Olimpíada. Verdade. Muito legal isso. Tu é repórter, né? Tu é jornalista. Eu digo isso, eu apresento na televisão. Mas eu acho que o fato até de eu gostar muito de pesquisa, como eu te disse, é porque eu sou repórter. Exatamente. E o Medeiros, que foi o primeiro que me deu a oportunidade no nosso esporte, falava assim, você não pode perder esse faro. Você tem que ser repórter a vida inteira, é isso que você gosta de fazer e tal, blá, 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 blá. Aí eu tento seguir adiante. E depois do Januário, Esporte Visão? Agora eu tô chorando. Não depois tem do problema. Januário, Esporte Visão. Aí tem uma fase que eu te confesso, porque veio um processo de governo, de aposentadoria, o Januário saiu, foi para a Band, o Chirol se aposentou e veio para cá o Raul Quadros. Raul Quadros. Outra fera com quem eu trabalhei. Outro repórter
expoente, né? Porra. Veio o Raul Quadros. Depois, o Demário Tourguignon. Caraca. Assim, a minha vida profissional, eu trabalhei com muita gente bacana, muita gente. Aí veio o Raul Quadros. O Ataque depois foi... Não, aí calma, não atropela. Aí depois do Raul Quadros veio o Zé Carlos Araújo. Ele passou um período aqui com um programa que aí se chamava Mesa Redonda, que ele também depois levou para a CNT. Depois do Zé Carlos Araújo, em 92, veio o Maurício Menezes, o Danadinho. E aí o programa passou a se chamar Debate Esportivo. Eu já participava do Debate Esportivo, já estava junto com o Maurício Menezes, eu estava na mesa. Em 95 ele sai, né? 94, desculpe, e aí estreia o Ricardo Mazella, que veio não, né? Ele trabalhava aqui desde 87, mas o Mazella que na origem era na TV Tupi com Carlos Lima, né? E era estagiário do Carlos Lima lá. E o Mazella estava desde 87 aqui na TV e virou o apresentador do Debate Esportivo e eu ao lado dele. Ele o apresentador e eu do lado dele. E assim ficou o Debate Esportivo de 94 até 2001, quando a TV Brasil, na época, ela fez uma parceria com o jornal O Dia, que tinha um caderno de esporte chamado Ataque. E aí o Márcio Guedes veio, na verdade o programa se transferiu para a redação do Dia, Márcio Guedes apresentando, e ele trouxe com ele o Paulo Stein e o Alberto Léo. Pelo amor de Deus. E me chamou. Ele falou, pô, Boccaccio, eu queria que você continuasse, porque eu já fazia o laptop. Eu lembro. Naquela época, 90 e tal. E nenhum de nós aqui tem essa habilidade. Você pode ficar com a gente? Posso, claro. Como é que eu vou dizer não? E aí o programa entrou no ar em maio de 2000. Era Márcio Guedes, Paulo Stein, o Alberto Léo por trás das câmeras, que era o que ele mais gostava. Carlos Alberto Torres, fixo na bancada. Francisco Horta, Renato Gaúcho. Cara, não lembrava. E a Isabel do vôlei. Olha que time. Caraca. Bem diferente, né? Era a mesa do Ataque, que a gente fazia lá na redação do Dia. Isso foi até 2002, quando todos voltamos aqui para o estúdio, né? Que fica lá na Gomes Freire ainda. E aí o programa passou a se chamar Esporte Visão, sendo que o Fernando Barbosa Lima transformou o Esporte Visão num nome só, com TV, Sport Visão junto. E ficou de 2002 até 2013. Aí nesse período, vários apresentadores, o Mazella voltou, aí o Paulo Stein apresentou, e aí o Márcio quando voltou, que acho que foi alguma coisa de saúde. Esporte, não foi também? Ele apresentou o Globo Esporte. Antes de vir pra cá. Ele fez Copa do Mundo pela Globo 82. Eu lembro dele. Eu conheci o Márcio Guedes em 88 em Seul. Caramba. Olha só, a gente trabalhava juntos. Eu conheci João Saldanha lá, você estava na mesa ao lado do João Saldanha. Isso é uma outra história da máquina de escrever, que eu salvei o João Saldanha. A máquina de escrever em Seul tinha em vários idiomas, menos em português. Eu descobri porque eu cheguei cedo. Pô, essa história é engraçada. Porra, imagina. Eu cheguei lá para escrever para o jornal. Aí o cara me ofereceu as máquinas. Em português não tinha. Tinha em inglês, tinha em holandês, em alemão e espanhol. Para quem está vendo a gente não sabe nem o que é máquina de escrever. ASD, FG, CSD, LLK, JK. Mas não tinha... carbono. Papel carbono. Mas naquela época era telex. Então bastava escrever entregava para o coreano, ele copiava aquelas letrinhas, saiu o telex e vinha aqui para o Brasil. Aquele papel espetacular. Aí, Sérgio, tô eu um dia lá, trabalhei, passou a ouvir uma máquina sendo jogada assim, um palavrão. Aí eu levei um susto quando eu olhei para trás, era o João Saldanha. O que houve, Saldanha? Aí falou, espanou, né? Todos os palavrões que você conhece. Não dá para escrever nessa máquina. Aí eu falei, olha, ele pegou uma máquina em alemão, ele pegou e levou. Aí eu falei, pô, tem que ser uma máquina em espanhol. Ele, porra, porque ele fazia para a TV Manchete e ia para lá escrever a coluna para o JB. Aí qual era o meu trabalho a partir daquele dia? Eu chegava lá, pegava 2 máquinas, uma para mim e uma deixava embaixo da mesa. Quando o Saldanha chegava, eu falava, tua máquina está aqui. E assim foi a Olimpíada de Seul inteirinha, eu trabalhando de assistente. Porra, sensacional. Muito prazer, né? Nossa, imagina.
Tu acha que eu não tenho essa história guardada no isso coração? aí é que é o bom, né, cara? Não. Aí no Sport Visão, o Mazella voltou, Paulo Stein apresentou, o Márcio já voltou como comentarista. Eu apresentei em 2008, uma época também, esse programa nesse formato. Mas vieram Henrique Marques, que hoje está não sei se ele está na CBF ainda, mas ele estava lá. O Flávio Vinick, que agora está no SBT. O Sérgio Maurício, que era nosso funcionário aqui, que agora está na Bandeirantes. Então você vê que vários apresentadores passaram ao longo do programa. Então se você pegar tempo a tempo, você vai ver que eles ficaram 4 anos, 5 anos, alguma coisa do tipo. Em 2011, quando o Flávio Vinick assumiu, eu de volta estava na bancada, o Flávio apresentando e eu ao lado ali no laptop. E ele sai em dezembro de 2011, eu não sei se acho que ele foi para a Fox, e eu assumo o programa em janeiro de 2012. Eu descobri isso tem 3 dias. Caraca. Que eu descobri que eu estou no programa há 10 anos e alguns meses. Caraca. E nenhum outro apresentador Não. esteve ao longo de 10 anos Não mesmo. apresentando essa mesa redonda da TV. Então isso para mim, quando eu percebi, falei, caramba, nem eu sabia disso. Pô, mas isso aí é espetacular. A lista de pessoas que você falou aí, né, cara? Que passaram Imagina por aqui. Os que repórteres passaram, que passaram, os entrevistados. Um deles, que eu sei que é seu fã número 1, Né? Galinha de O Quintino. Zico veio aqui. Conta essa história. O Zico veio aqui no programa número... O Zico veio aqui no programa 500 no mundo do Sport Visão. Eu apresentando e os 2 convidados. O Zico era o técnico do Iraque, ele veio ao programa, e o Carlos Alberto Torres foram os 2 convidados, eu e Márcio Guedes. Aí eu falei, mandei uma foto, um print, mandei pro Zico. Falei, ei Zico, olha aí que beleza você no programa 500. Aí ele riu. O Zico me provocou, numa outra situação também, eu vou contar pra você. Agora eu só vou no 1000, eu falei, vai ser dia 7 de agosto. A gente vai fazer 500 programas no mundo da bola. Caraca. Somado aos 500 do Sport Visão, dá 1000. Né? Esse dia nós vamos ter que vir cobrir. Aí eu já falei, então tu vem. E eu já arrumei um outro convidado, já liguei para outro convidado também, que eu espero que venha, que confirme, que vai ser sensacional. Legal, maravilhoso. Então, isso que eu estou dizendo, olha as relações que você cria, né? Porque não é só um entrevistado, virou um amigo, O né? Carlos Alberto Torres virou um parceirão, um amigão. Ele estava sempre aqui. É um cara espetacular, um cara que é tricampeão do mundo, capitão. Não tinha nenhum problema de você fazer entrevista com ele. Ligava, ele te atendia. Então, hoje em dia os caras... É um distanciamento, né, cara? Total. Aí tu não cria até esse carinho pela pessoa, né? Exatamente. Hoje o Daniel Planel, que está aqui filmando, ele falou assim, uma Copa do Mundo não tem rua enfeitada. É louco isso, né? Pois é. Há 2 meses. 2 meses, 3 meses da Copa, cara. Não tem nada enfeitado. Por quê? Porque os jogadores são distantes, né? Exatamente. Antigamente tu encontrava o cara aqui no bar, na praia, e aí tu torcia por ele, né? E torcer porque era o teu clube, né? Torcia porque era teu clube. E você O viajava... Márcio Guedes tira a maior onda que o Botafogo é bicampeão do mundo. Eu falei, jogou de amarelo? Né? E mais, e o Santos? O Pelé era do Botafogo? Ele esquece. Isso é um detalhe. Pelé era um detalhe. Agora, essa história, vocês tinham essa relação, vocês viajavam junto no avião, vocês estavam Também, próximos com exatamente. eles, né? Ônibus, às vezes, até no ônibus de delegação. E outra coisa, cara, o respeito... Entrava no vestiário depois do jogo, escolhia quem você queria entrevistar. E a gente tinha, na época, um produtor chamado Pica-Pau, Franco Belfiore. Pica-Pau, cara. O italiano fugido que estava aqui no Brasil, ele era legalizado, estou até brincando, claro, mas né? eu sempre dizia assim que ele era fugido, ele se legalizou. O Pica-Pau, infelizmente já não está conosco também, ele acabava o jogo, ele ia no cara que tinha sido destaque, falava, vamos lá na TVE, o cara vinha. A gente escolheu o entrevistado no dia. Hoje a gente tem que pegar um entrevistado 3 semanas antes, aí pro cara no dia dizer, porra, não posso. Acontecia. Teve uma história bacana aqui de entrevistado, também com o Zico. O Zico estava no programa, era um programa qualquer, né? E o Zico era o entrevistado. E o Flamengo ganhou na estreia do Caio Júnior. Aí o Caio Júnior dá uma entrevista na rádio dizendo que o sonho dele era conhecer o Zico. O Edilson Campos, que era nosso produtor aqui, ouviu essa entrevista no rádio, ligou para a produção que estava com uma equipe lá no Maracanã para ir atrás do Caio Júnior.
e dizer que o Zico estava aqui. Rapaz, o Caio Júnior veio, trouxe um filho. Isso, cara, olha de uma hora isso. para outra, o programa foi totalmente diferente, porque a gente acabou trazendo o técnico que tinha estreado no Flamengo, que tinha como sonho conhecer o Zico, e a gente botou um do lado do outro. O João Saldanha, às vezes, diziam que ele ficava vendo, quando alguém falava, ele ia lá direto, invadir o estúdio, as pessoas às vezes falam de convidados que chegavam. Né? Eu já tive isso aqui. Ah, é? Pode contar? Pode. Ele não lembra, eu falei, mas o presidente, quem é ameaçado, lembra. Uma vez saiu uma reportagem no jornal O Globo do Bangu, né? E que as camisas do Bangu, os jogadores, alguém lavava, ficava estendida no varal. Pô, saiu uma foto disso. Aí, eu comentei no programa, né? Eu participando do programa, comentei no programa. Tô dentro do estúdio, que nem aqui, né? O que tá acontecendo lá fora? Quando o programa acabou, o segurança veio falar comigo. Porra, o presidente do Bangu veio aí com segurança, querendo falar contigo. Tipo, pô, foi difícil de segurar. Eu falei, juro, quem é o presidente do Bangu? O Rubinho. Aí eu falei, quem que foi? Ele falou, porra, ele tava louco querendo te pegar, que tu falou a história numa camisa, no varal, não sei o quê. Eu falei, mas tu tava no Globo. O Rubinho, que ele tá falando, é o Rubens Lopes. O Rubens Lopes. Presidente da Federação de Futebol. Eu falei, pô, Rubinho, tu lembra quando tu foi no Estúdio da TV a te pegar? Eu falei, eu falei, pô, eu não lembro disso não. Eu falei, mas eu lembro. Ele pá mesmo. Fazia, né? Fazia, mas o Rubens é um cara, é uma figura. Mas isso era coisa do futebol. Outro cara que é um cara muito polêmico, todo mundo fala muito do Rubinho, né? Eu, particularmente, acho o Rubinho sensacional, né? É um resenheiro de primeira e a gente tá pra fazer uma matéria com ele também, mostrando um outro lado dele. Ele vai dizer que nunca veio aqui. Não, vai dizer, mas a gente... Não tem como. Mas o que eu ia falar, cara, é o seguinte, que vocês, né, essa leva toda, esse grupo todo que você falou, tinha também isso. Se você entra num avião hoje, né? Vem os jogadores, todo mundo, jogador e tal. Antigamente, vocês eram como os jogadores. Os jogadores olhavam para vocês com uma admiração, com respeito, né, cara? Que era... Então, vou te falar. Eu era estagiário do Jornal dos Esportes em 81, 82. E aí o Medeiros falou assim, pô, você podia fazer um campeonato de juniores, que era a divisão abaixo do profissional. A gente não tem essa cobertura aqui e tal, bababá. Então eu estudava na Universidade Federal Fluminense em Niterói à noite, né? Não era nem formado ainda. E então eu ia de manhã pro jornal, eu morava em Laranjeiras, pegava o 497, que era o Penha Cosme Velho, aquele ônibus marrom, e aí eu fazia Bom Sucesso, ia a Campo Grande, pegava o trem a Bangu, eu fazia os times de manhã da Zona Norte. Maravilhoso, cara. Não é? Por isso que eu conheci um monte de jogador. Exatamente. E alguns dias eu ia ao Vasco. Eu conheci quem me recebeu. O pessoal brinca muito aqui, mas eu adoro o Vasco. Eu nunca escondo que eu sou Flamengo. Eu acho uma bobagem. Eu também acho uma bobagem. Mas eu adoro de verdade o Vasco. Porque foi o primeiro clube onde eu fui, pelo Jornal do Esporte, foi no Vasco. E quem me recebeu lá foi o Célio de Souza. Nome do estádio, né? Nome do ginásio. Técnico da base. E quem era o supervisor era o Aremitas Lima, que infelizmente depois acabou sendo envolvido numa história de lá. Lembro disso. Gente boníssima, seu Aremitas. Quem trabalhava lá, que chegou na época para ser o psicólogo do Vasco, Paulo Angione. Caralho. Foi contratado para ser o psicólogo da base do Vasco. E aí lá tinha Giovani, Romário, essa galera toda que trabalhava na base. Aí eu ia em São Januário. Ia na Gávea, Lazzaroni era o preparador físico, ele fala até hoje, nós começamos juntos, hein? Fala assim não, ele fala berrando. Lazzaroni me deu uma dica uma vez, sempre se vista bem, a aparência é fundamental. Eu vendo o Luiz Orlando falar na tua entrevista, o Luiz Orlando falava isso, Lazzaroni falava, se vista sempre bem, isso é importante, você está bem vestido. Então Lazzaroni. Então eu conheci essa galera toda dos juniores. Aí... Chegava no domingo, eu queria ser escalado para fazer o jogo do Maracanã. Por quê? Porque eu vi o Kleber Leite, porque eu vi o Loureiro Neto, que para mim era o maior deles. Eu adorava o Loureiro Neto. Loureiro Neto era maravilhoso. O Valdir Amaral, Jorge Cury. Eu nem falava com eles, eu só via. Entendeu? Eu era um garoto, eu tinha 20 anos, 82. E vi esses caras lá, era isso. Quando falava os trepidantes, Elcio Venâncio, quando falava ali na rádio, agora Elcio, sei quem, fala não sei o quê.
Depois que eu também conheci esses caras, né? Então, quando o Gilmar Ferreira me chamou para fazer a Rádio Globo, uma época, 2013, 2014 e início de 2015, eu sentei ao lado do Loureiro, cara. Porra. Entendeu? Zico, O Zico é o grande ídolo, né? Não há como. A primeira vez que o Zico me ligou no celular, eu não tinha nem ele salvo no número, mas eu tinha um número de cabeça. E eu me lembro até hoje, eu estava no Shopping Tijuca, o telefone tocou, quando eu atendi, que eu vi o finalzinho, eu conheço esse número, né? Alô, por cá, já é o Zico. Palavra de honra. Eu olhei de novo. Zico? Achei que era trote. Era ele. Para me convidar para uma história lá da Copa Zico, que ele faz o torneio Brasil-Japão. Claro. Eu não acreditei. E o Roberto, como eu te disse, eu gosto muito do Vasco, e aí eu vou falar um pouco do lado da pelada, né? Claro. Eu não sou um habilidoso. Eu gosto muito de jogar no ataque. Quem era o centroavante? Quem era o 9? O Roberto. O Roberto jogava de 10 por acaso, mas era um camisa 9. Claro. Entendeu? Então, a minha identificação como jogador era o Dinamite. Entendeu? Então, e eu gostava. E mais, a minha tia mais querida, era a tia Ângela, era a única vascaína da família. E ela era Vasco por causa do Ademir e depois por causa do Roberto. Quando ela estava muito doente já, assim, nos últimos dias dela, eu encontrei o Dinamite. E o Dinamite ligou para ela. Chega, senão... Que loucura, né? Então, é um ídolo. Isso aqui deu bem um resumo da tua história, linda história, né? Então, 46 anos. 46 anos desse formato de programa. Mesa redonda. Que é na TVE, TV Brasil, TV Educativa, que também mudou de nome ao longo desse tempo, mas esse formato Mesa Redonda faz 46 anos agora. E você dentro desse formato, 35 anos? Desde 87, 35 anos. Agora em setembro eu vou completar. E como apresentador mesmo, direto, 10 anos e alguns meses aí. E eu lembro que tinha uma outra, né, que era a Resenha Facite, né? Não tinha? Acho que foi na TV Globo, na TV Globo, né? Também que tinha. foi com o Luiz Mendes. Aí tinha Nelson Rodrigues, o João Saldanha. Né? Foi outra coisa, outro programa bem marcante, que não deu sequência lá. E aqui na TV sempre continuou acontecendo. Como é que eu cheguei aqui? Eu era estudante de jornalismo, curtia muito jornal. Na época eu já gostava de fazer esporte, né? Curiosamente eu fiz prova pro ITA e passei e não fui. É mesmo? Para desespero da minha mãe. Eu falei, você fez jornalismo esportivo. Eu gosto muito de matemática, de cálculo. Você tenta mais estatísticas. Pois é, exatamente. E aí vim bater aqui. Então, eu acho que pensar na minha profissão, eu prefiro não pensar em mim, né, no que eu fiz, porque eu não fiz sozinho. Todas essas pessoas que eu citei aqui são partes integrantes de tudo que eu eventualmente tenho construído, que eu pretendo construir, se eu colaborei, se eu ajudei e tal. Eu prefiro lembrar do Zé Medeiros, que me abriu a porta lá no Jornal dos Esportes, do Thelmo Zanini, que me trouxe para cá, do Dival, que me chamou para fazer a Mesa Redonda em 87, das equipes com quem eu trabalhei, e aí não há como não destacar o Januário e o Chirol, que foram os caras mais presentes, né? Houve outros, é claro, mas esses dois. Do Milton Salles, que corrigia meus textos com toda a paciência do mundo, né? Do Conselho do Zarani, vai fazer futebol. E aí tu vai construindo essas coisas, aí quando chega aqui na TV... Sebastião Lazzaroni, olha só. Sebastião Lazzaroni, O serviço também está muito... Quer ver uma outra pessoa que foi muito legal para mim? Na verdade foram duas, o Sebastião Pereira, que era o repórter comigo junto nos jogos, eu numa ponta e o Tiãozinho na outra. Entendeu? Então eu aprendi muito com o Tiãozinho ali, como é que fazia, como é que corria no jogador, essas coisas do Sebastião Pereira. E a Maria Luísa Monteiro, que era outra repórter, que foi quem me recebeu aqui super bem também, entendeu? Então essas pessoas é que, na verdade, contam a tua história. E aí, recentemente, o Alberto Léo, né, que a gente trabalhou aqui, e o Márcio Guedes, que é um parceirão, que está comigo até hoje no estúdio. Então, se você... Como é que você resume aí a tua história? Eu acho que a história é feita
pelos personagens e não por você sozinho. Se eu perguntar isso, você vai falar assim, pergunta pra eles, né? Pergunta pra eles. O que eles acham de mim? De repente vão falar mal e aí a minha história está construída aí. Entendeu? Se você, no cercado dessas feras todas, num programa que você estreia, se eu entro daqui e vejo aquelas pessoas todas que você viu, meu amigo, eu acho que é o Tremo. Eu ia falar, pois é. É o jogador que sente, né? Não, eu senti aqui. Eu até hoje vejo e eu fico pensando, caramba. Como é que e eu tive coragem de entrar? Quem vê fala assim, pô, tu trabalhou só com um cara bacana, não sei o quê. E o legal é você saber hoje, eu quero finalizar assim, que você é um deles, né? Você é uma dessas lendas. Não, cara, você tá aí esses anos todos. Eu acho que quem assiste sabe o que eu tô dizendo, entendeu? É legal demais. Eu tô assistindo, eu vejo, quando você chama eu venho, porque a gente gosta, né? A gente respeita e a gente admira. Então, parabéns. E eu agradeço demais porque o seu trabalho é importantíssimo, né? Eu vejo sempre o Museu da Pelada, você trabalha com um cara que trabalhou comigo no Jornal do Esporte, que é o Mauro Ferreira. Mauro Ferreira, isso. Não sei por que chamou ele de olhudo, não sei por quê. Né? Mas o Mauro vamos perguntar isso aqui agora. Pergunta pra ele depois. Porra. Mas o Mauro é um repórter excelente, um texto brilhante e tal. Foi outro cara que fez parte dessa caminhada toda. E hoje você vai postar alguma matéria? Não, hoje eu tenho que fazer a chamada do programa de domingo, né? E eu estou finalizando o programa que vai ao ar com os VTs que a gente vai mostrar. E tem algum lugar que você pudesse mostrar umas fotos pra gente que você fez nessa sua pesquisa? Mostra, então vamos lá. Vamos lá. Valeu. Maneiro. Que legal. A gente tem aqui uma biblioteca, vamos chamar assim, e ó, li ontem, ó. Não foi esse o livro que você entrevistou hoje? Não, foi esse aqui. História da... Ah, esse é do André Ribeiro. Foi esse aqui. Craque do microfone. Aqui que o Miguel Paiva fez pra gente na entrevista do... Legal demais. Muita história aí. Você quer ver aquele livro que você pintou? Quero, claro. Tá, aqui o pessoal da rádio, os editores da TV, pauta, reportagem e no mundo da bola ficará um pontinho. O Marquês veio pra cá? Não veio. Quer lá na máquina ver? Vamos, pera. Ele não quer comer o meu, ele tinha uma sobre. Ele nunca come metade do dia. Essa é a notícia que saiu no Jornal dos Esportes em 1 de julho de 76, dizendo que no domingo anterior, o terceiro tempo, a cores na TV Educativa começou a ser apresentado aqui. E a primeira mesa era Geraldo Borges, José Inácio Werneck e Milton Collin, com a apresentação do Luiz Mendes. Essa é a referência que nós temos de que no domingo anterior, que foi 27 de junho de 76, a mesa redonda foi apresentada pela primeira vez. É a tal da data boca que eu falei. Data boca.